Graça e paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, amém? Tenho visto aqui alguns rostinhos novos aqui hoje. Esta igreja não é uma igreja para você frequentar apenas, mas é uma família para você pertencer. Queridos, nós estamos numa série de mensagens sobre comprometidos. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um homem totalmente comprometido com o Senhor, um homem conhecido como o pai da fé, um homem que confiou em Deus, foi obediente a Deus. E em Tiago, no capítulo 2, versículo 23, vai nos dizer que ele foi chamado de amigo de Deus. O homem que de Abrão passou a ser chamado de Abraão, que significa pai de muitos, ou pai de multidões. Um homem que andou cerca de 3 dias, querido, saindo da cidade de Berseba, rumo ao Monte Moriá. 3 dias, cerca de 80 quilômetros, para entregar o seu único filho a Deus, por obediência a Deus. E eu fiquei meditando nesta palavra, do qual nós vamos agora entrar. Que fé deste homem, de entregar o seu único filho, o filho da promessa, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, querido. Então nós vamos meditar, querido. Nós vamos ver até que ponto alguém está disposto a obedecer à voz de Deus. Ei, você que está em casa, que nos assiste, até que ponto você está disposto a obedecer à voz de Deus? Se Deus pedisse para você o seu Isaac, você entregaria? Para nós que aqui estamos, se Deus pedisse para você hoje o seu Isaac, você entregaria o seu Isaac? Então, querido, o tema da nossa mensagem de hoje é: Deus pediu Isaac, mas Ele queria Abraão. Este é o tema da nossa mensagem de hoje, querido. Então, abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe o Santo Livro, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22, versos do 1 ao 2. Primeiro livro do Pentateuco, querido, dos 5 que compõem o Pentateuco, livro de Gênesis. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão: aqui estou. Deus disse: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vai à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Amém, querido? Curve sua cabeça por um instante. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor já falou, através do louvor, através da palavra cantada, continue falando conosco nessa noite, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Pois sabemos que todo aquele que ouve essas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram a chuva, vieram os rios, sopraram-lhe os ventos e deram contra aquela casa. Mas a casa não caiu porque estava firmada na rocha. E sabemos também que todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram-lhe os ventos e deram contra aquela casa. E grande foi a sua ruína. Em nome de Jesus, Pai, faz o Teu reino avançar. Que o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem de Teu Filho, em nome de Cristo Jesus. Amém? Queridos, então neste momento, nós vamos relembrar o personagem bíblico Abraão. Eu quero aqui um pouquinho do vídeo que nós vamos ver agora, de um contexto histórico, para nós trazermos a memória novamente desse homem, totalmente comprometido com o Senhor. Amém? Será que você pode glorificar, exaltar o nome do Senhor, querido? Este é o nosso Deus, querido. É um Deus que provê. Amém? Pode ser mais forte que é para Deus, querido. Aleluias. Glória a Deus. Querido, então nós vamos ver aqui, primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos, que Deus põe Abraão à prova. Segundo a tradição judaica, Deus aplicou a Abraão pelo menos 10 diferentes testes a Abraão. Sendo este último teste, esta última prova, seria para ver se realmente Abraão seria aprovado ou se ele iria fracassar. Então nós vamos ver também no livro de Hebreus, no capítulo 11, 17, querido, que não apenas no Antigo Testamento fala dessa prova que ele passou. Lá no Novo Testamento, o autor de Hebreus também diz, olha o que diz a palavra: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Amém, queridos? Então nós vemos que Deus nos põe em prova, Deus nos testa, por pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo pela qual o Senhor Deus nos testa, pela oportunidade de Deus se mostrar o quanto Ele é fiel a nós, o quanto nós podemos confiar em Sua palavra e crer na provisão do Senhor. Segundo motivo pela qual o Senhor Deus nos testa, é pela oportunidade de nós mostrarmos o quanto nós somos fiéis a Deus. Esses são os 2 motivos, então, querido. É muito fácil nós dizermos que temos fé, quando tudo aparentemente vai bem na nossa vida. Mas quando as dificuldades chegam, quando as adversidades aparecem, muitos têm fracassado, querido. Muitos não têm permanecido fiel ao Senhor. E os testes e provações de Deus não são com a intenção de nos fazerem tropeçar durante a nossa caminhada cristã. Deus nos testa não é por esse motivo, para nos fazer parar, desanimar durante a caminhada. Não é isso. Deus nos testa e Deus nos põe à prova para sairmos por Ele aprovados. Foi isso que aconteceu, querido. Esses homens confiaram em Deus. Olha o que nos diz Tiago, no capítulo 1, versículo 12, sobre as provações.
Feliz é aquele que suporta com paciência as provações. Repita comigo: provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que o Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Então, querido, você vai olhar para a vida de Abraão. Quem foi Abraão antes da prova do sacrifício de entregar o seu filho? Quem foi Sadraque, Mesaque, Abidnego antes da fornalha ardente? Quem foi Daniel antes da cova dos leões? Ei, querido, deixa eu dizer para você, o nosso Deus não nos livra da fornalha ardente, mas nos livra dentro da fornalha ardente. O nosso Deus é o Deus que não nos livra da cova dos leões, mas é o nosso Deus que nos livra dentro da cova dos leões, querido. Esse é o nosso Deus a qual nós servimos, querido. Amém? Então as provações de Deus aqui não são para nos desanimarem, mas sim para nos promoverem. Assim como esses homens foram promovidos pelo Senhor. O segundo ponto que eu queria abordar com os irmãos, para você identificar o seu Isaac nesta noite. Quem é o seu Isaac nessa noite? Deus nunca tentará você, querido. Aqui você tem que aprender. Deus nunca tentará você. Isso não faz parte da natureza de Deus tentar o ser humano. Mas Deus testará a minha e a sua fé. Isso é bíblico, querido. Olha o que nos diz agora, mais uma vez, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Como nós estamos falando aqui, que Deus nunca tenta ninguém. Olha o que nos diz a palavra. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Posso ouvir um amém aí, queridos? Então, Deus nunca vai tentar você. As pessoas fazem grande confusão a respeito das adversidades que estão enfrentando, sem saber se estão passando por provação ou tentação. Há uma diferença enorme aqui, gigantesca, entre provação e tentação. Para exemplificar aqui, para ficar fácil, para vocês entenderem. Provação é um teste, algo que te aproxima de Deus, algo que te faz você se relacionar com Deus. Isso é uma provação. Já a tentação é uma armadilha, é algo que te afasta de Deus, é algo que te leva você ao erro, te leva você a cair ao pecado. Isso sim é uma tentação. E muitas vezes as pessoas não têm feito com inteligência saber decifrar provação e tentação. Amém, queridos? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Preciso saber nessa noite. Ei, você que está em casa, que nos assiste, quem está em primeiro lugar na sua vida hoje? Eu quero levá-los a você identificar o seu Isaac nessa noite, querido. Quem está em primeiro lugar? Muitas coisas podem estar acima de Deus na nossa vida. Muitas coisas. Como exemplo, nos meios modernos do qual nós estamos vivendo, redes sociais. Não falando que é errado, mas a pessoa às vezes passam horas e horas navegando, não vê um versículo bíblico, não tem intimidade, um tempo para orar com o Senhor. Eu costumo dizer para os nossos liderados, momentos de célula, que a semana contém 168 horas, uma semana. Quantas horas você tem dedicado do seu tempo? Em 168 horas, quantas horas você tem dedicado do seu tempo a Deus? Então, querido, muitas coisas possam estar no lugar de Deus. Muitas coisas, como aqui, como exemplo, o nosso trabalho. Não estou dizendo que é errado trabalhar, mas tudo há limite. Às vezes as pessoas passam horas e horas trabalhando. Chega o momento de vir ao culto, estou cansado. Vou deixar para outro dia. Ei, quem é o seu Isaac, querido? Eu queria levá-los a você identificar nessa noite, a refletir
quem é o seu Isaac? Quem você está colocando acima do lugar de Deus na sua vida, querido? Às vezes, filhos, relacionamentos, dinheiro, prazeres carnais. O que você identifica hoje? Quem você identifica que é o seu Isaac nessa noite? Identifique hoje e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, querido. Eu quero te encorajar nessa noite. Aí onde você está, a você identificar aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida, que não é Deus, querido. E eu quero convidar você nessa noite, a você colocar no altar. Assim como Abraão fez, entregou o seu filho amado a Deus. Ele decidiu ofertar a Deus. E você? O que você coloca no altar nessa noite, querido? Queria te convidar a você colocar no altar algo que é muito difícil para você. Algo que é difícil demais você abrir mão. Talvez você participou de vários cultos, várias conferências. O pastor já fez o apelo aqui, você já apareceu muitas vezes. E você não conseguiu abrir mão ainda. É aí onde você está, querido. Quero te convidar a você colocar no altar. Olhe para Abraão. Isaac era um sonho de uma vida inteira, de uma mulher considerada estéril. Era um sonho. E mesmo assim, Abraão decidiu colocar no altar. Decidiu ofertá-lo para Deus. E eu queria saber de você nessa noite. Queria saber de você. O que você colocaria no altar hoje? Aquilo que você identificou que é o seu Isaac nessa noite. Algo que você não consegue abrir mão. Já tentou por muitas vezes e ainda não conseguiu abrir mão. Você está disposto nessa noite a abrir mão de tudo, assim como Abraão fez? Ei, você que está em casa, você está disposto a abrir mão? E ofertar, colocar sobre o altar aquilo que é difícil para você? Eu quero te encorajar nessa noite, querido. Nós vimos que no texto, Deus disse assim, na primeira leitura que nós fizemos: tome seu filho, seu único filho Isaac. Mas todos nós sabemos que Isaac não era filho único de Abraão. Nós sabemos que Abraão teve um outro filho, com o nome Ismael, filho da escrava, da serva egípcia Agar. Teria Deus então aqui se contradizendo, querido? Quando ele diz, tome seu filho, seu único filho Isaac, quando na verdade Abraão já tinha tido um outro filho, Ismael? É óbvio que não. Deus é imutável, Deus nunca erra. Mas Deus sabia que no coração de Abraão só existia Isaac. Aqui o texto vai nos complementar. Quando ele diz, toma seu filho, seu único filho Isaac, mas aquele a quem você o ama. Deus sabia que no coração de Abraão só existia Isaac. E o texto comprova isso. Guarde bem essa frase, querido, nessa noite. Deus pediu Isaac, mas na verdade Ele queria era Abraão. Deus não queria sacrificá-lo, Isaac. Deus não queria matar Isaac, não. Deus queria saber aonde o coração de Abraão se encontrava, querido. Deus queria saber aonde se encontrava o coração de Abraão. Onde estava a motivação de Abraão. Quando Deus pede Isaac, na verdade Ele queria era o coração de Abraão, querido. Ei, Deus está te pedindo nessa noite aqui o seu Isaac. Na verdade Deus quer o teu coração nessa noite, querido. É uma noite de cura nessa noite, querido. É uma unção do alto neste lugar. É uma atmosfera diferente nesse lugar. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que há muito tempo têm ouvido a voz de Deus para entrar no ministério, para trabalhar em favor da obra do Senhor. E você tem dito não. Você tem dito não, querido. É o momento de nós avançarmos. Quando Deus pede Isaac, na verdade Ele quer Abraão. Deus quer saber de Abraão aqui no texto. Veja bem, o que Deus queria saber de Abraão era o seguinte: se Abraão amava mais aquele que te fez a promessa, ou a promessa?
Era isso que Deus queria saber do coração de Abraão. Se Abraão amava mais a Deus, aquele que te fez a promessa, ou a própria promessa, querido. Nós sabemos que Abraão colocou sobre o altar Isaac, e quase chegou ao sacrifício, mas o nosso Deus, Jeová Jirê, o Deus que provê, entrou com a provisão, querido. E nessa noite, o mesmo Deus está aqui nessa noite. Guarde isso no teu coração, querido, nas tábuas do teu coração. O mesmo Deus que impediu o sacrifício do filho de Abraão, é o mesmo Deus que não impediu o sacrifício de seu próprio filho, por amor a mim, por amor a você, querido. Esse é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não impede, que impede o sacrifício do filho de Abraão, mas não impede o sacrifício de seu próprio filho, por amor a nós, querido. Eu quero te encorajar nessa noite a você fazer um exame de consciência nessa noite. Aquilo que o Espírito Santo já tocou no seu coração. Quem é o seu Isaac nessa noite? Que você não saia por aquela porta da mesma forma que você entrou. Entra culto, sai culto e é da mesma coisa. E é a mesma coisa. Eu quero nessa noite encorajar você a colocar o seu Isaac no altar de Deus nessa noite, querido. É para isso que nós estamos aqui. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. E é com você que Ele quer falar nessa noite, querido. Amém? Coloque-se de pé num instante, querido. Feche seus olhos. Nosso Deus, Jeová Jirê, se faz presente aqui, querido. Ei, você que está em casa e nos acompanha. Quem é o seu Isaac? Está disposto a abrir mão de tudo para colocar Deus no lugar que é devido? Você está disposto? Você colocaria no altar quem hoje, querido? Quem você colocaria no altar? Abraão colocou seu filho que ele mais amava, mostrando que Deus é em primeiro lugar na vida dele. E nós? Você está disposto? Quero soltar nesse momento, querido. Você, onde que você está? Eu não quero te chamar aqui à frente, não. Não quero expor você, mas feche seus olhos por um instante. Você que identificou o seu Isaac, aí onde você está, e você sabe que você precisa colocar no altar de Deus hoje. Talvez essa é a sua última oportunidade, querido. Eu vou pedir para você levantar a mão, eu quero orar por você. Eu tenho certeza que Deus tocou cada um aqui nessa noite, Pai. Deus abençoe, irmã. Levante a sua mão para eu ver. Deus te abençoe aí no fundo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Há uma unção diferente neste lugar, querido. Aí onde você está, abra seu louvor nesse momento. Abra sua voz. Comece aí onde você está, falando que você precisa ser diferente. Que você não pode mais continuar sendo essa mesma pessoa que entra culto, sai culto e tudo continua do mesmo jeito, querido. Há uma unção de cura nesse lugar, querido. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, nessa noite, por essas vidas que aqui ergueram suas mãos e identificaram o seu Isaac nessa noite, Pai. Manifesta o teu poder nessa noite, Pai. Manifesta do teu poder, ó Deus querido. Nós sabemos que entrou pessoas aqui sem saber quem era o seu Isaac, mas através do teu Espírito Santo, pessoas estão aqui, ó Deus, dispostos a te servir, Deus, a colocar no altar, Pai, aquilo que é o lugar do Senhor, Deus. Nós sabemos que o teu lugar é em primeiro lugar, Pai. Então, em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor agora. Você que pode, você que conhece. Amém, queridos? Aí onde você está, chegamos a mais um final de culto. Eu quero orar por você. O pastor quiser dar uma palavra, ou posso fechar? Queridos, tenha todos uma boa noite. Eu quero orar por você.
Levante sua mão direita por um instante. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, por essa noite, Pai, da qual o Senhor falou com cada um de nós, manifestando o teu poder, Pai. Eis-nos aqui, para sairmos daqui totalmente diferente, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Ide em paz, querido, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus.